Este programa começa com duas perguntas. Uma delas pode ser respondida com muito mais velocidade do que a outra. Então, vamos começar com a primeira, que é a mais rápida. Existe uma realidade de opressão contra mulheres no mundo e em especial no nosso país? Então vamos para a resposta em números. Note, a cada 8 minutos, uma mulher é vítima de estupro em algum lugar do país. 57,9% dessas mulheres são crianças e adolescentes com menos de 13 anos. Esses dados estão disponíveis em órgãos oficiais de segurança pública e essa estatística é de 2019. De 2020 para 2021, a média de registros de violência contra a mulher aumentou em 68% somente em São Paulo. Isso quer dizer que, se você quiser conferir os dados, pode se surpreender encontrando números piores. Vamos lá. Em 2022, 16 milhões e 600 mil mulheres foram agredidas no Brasil. São 35 vítimas por minuto. Aliás, todos os números pioraram e muito no ano de 2022. As estatísticas apontam que a maior parte das mulheres agredidas eram negras, com baixa escolaridade e eram mães. Quase metade das mulheres do Brasil já teve o corpo tocado sem consentimento em local público. Veja, 45% das mulheres já passaram por esse tipo de violência. 41% já foram xingadas ou agredidas por dizerem não às investidas de uma pessoa que estava interessada nelas. 32% passaram por importunação ou agressão sexual em um transporte público e 31% das mulheres já sofreram tentativas de abuso sexual. 3 mulheres são vítimas de feminicídio por dia e 26 são agredidas por hora. Quase metade dos agressores nos 2 casos são pessoas próximas. Não teremos tempo suficiente nem num programa e nem um dia inteiro para falar de tratamentos desiguais, mas eles já são evidentes. É óbvio que temos um enorme problema e exige de nós muito, mas muito empenho e senso de urgência. São nossas mães, irmãs, filhas, amigas, nossas professoras, nossos vizinhos. Somos nós e o tipo de sociedade que queremos ter. A segunda pergunta é fundamentalmente importante e diretamente relacionada com a primeira. A Bíblia, como um livro escrito no mundo antigo, tem alguma resposta efetiva para esse problema? Ou é preciso buscar as bases para esse enfrentamento em outras correntes de pensamento? Não saia daí, está só começando o Fé para hoje. Pecado é um nome correto para a origem de todos os males dessa existência nesse planeta caído. Mas pecado é uma realidade que tem cura. Sim, Deus disse como é possível vencer o pecado e disse que essa possibilidade só existe nele, mas há informações que precisamos ter, porque nós estamos falando de crença e quem crê, crê em algo. E esse algo é o que Deus disse na sua palavra. A Novo Tempo lançou esse guia de estudos relevante chamado A Cura do Pecado. Esse guia de estudos ele foi feito para pessoas como você que podem analisar os textos bíblicos e compreender a relevância desse estudo, desse tema na Bíblia, a partir de uma direção, de um direcionamento que possibilita um aprofundamento no tema. Ele é didático, ele é fantástico, ele é profundo e ele é oferecido a você totalmente gratuito. Sim, ele é de graça, tanto o envio quanto o próprio material. Você só apenas entra em contato com a gente. Liga, manda uma mensagem, entra no site da Escola Bíblica, aponta seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, você escolhe qual é o caminho e esse material vai ser enviado para você e, obviamente, vai ser muito bom e de grande impacto na sua compreensão e nas decisões que você tem que tomar sobre esse tema. Fale com a gente e esse material chegará até você a partir da Escola Bíblica do Novo Tempo. As discussões sobre a atualização da Bíblia não são recentes
e não estão na sua fase final. Elas exigem um posicionamento claro dos que creem na Bíblia como regra de fé e prática. É verdade, e precisamos admitir que há tempos vivemos numa escassez de sobriedade no exercício da fé pública, e a fragilidade desse cristianismo sem Cristo e sem poder, ele se mostra flagrante na necessidade nervosa e descontrolada de se defender uma crença, ao invés de mostrar a sua validade de uma maneira eficaz em como essa crença pode agir na vida. Mas vamos observar um pouco o relacionamento do povo da Bíblia com ela mesma. Tenha em mente que Moisés escreveu os primeiros livros da Bíblia perto de 1500 anos antes de Cristo. João escreveu os últimos quase 100 anos depois do nascimento de Jesus em Belém. Nesse intervalo de 1,5 milênio, o mundo bíblico sofreu transformações socioculturais impulsionadas por eventos muito importantes. Vamos lá. Partindo do Egito, houveram os domínios babilônico, persa, grego, romano, sem contar a fortíssima relação com as constantes ebulições políticas, militares, culturais e econômicas na Mesopotâmia e na Palestina, nas terras bíblicas. O próprio povo da Bíblia parte de uma completa imersão na vida do Egito, passando por meio século no deserto em total nomadismo para viver em sua própria terra de forma sedentária, e seu governo foi da liderança de Moisés para os juízes e desse para os reis, em um estado unificado para o reino dividido. Depois da pulverização do Reino do Norte, há a experiência do cativeiro e a reconstrução da nação já sob domínio estrangeiro. Roma e Grécia. Observe também que de Paulo a Moisés há quase o mesmo longo período de tempo que há entre Martinho Lutero, por exemplo, o reformador, e Paulo, que ele leu para pensar a reforma protestante. Da mesma forma que Paulo leu Moisés no seu tempo, Lutero leu Paulo no seu tempo. Preste atenção nesses textos. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Texto do 4º mandamento, encontrado no livro de Êxodo, capítulo 20, e eu li para você do verso 8 até o 11. Devemos notar as 3 partes do mandamento. A primeira é a lei em si. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Depois vem a letra da lei. A letra da lei é a aplicação no seu contexto imediato. Teu filho, tua filha, servo, animal, estrangeiro. Depois vem o que podemos chamar de o espírito da lei, ou o princípio da lei, porque em 6 dias fez o Senhor. O princípio da lei nessa passagem é passível de adaptação? A resposta é óbvia. Nem todos têm filhos e filhas, nem todos estão abrigando estrangeiros, e no nosso contexto, a nossa relação de trabalho não envolve escravidão ou servidão, mas um código de leis trabalhistas. Essa é a letra da lei, e a letra da lei é sempre atualizada, não a norma e muito menos o princípio. Em Êxodo, capítulo 20, verso 17, a gente pode ler: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Já em Deuteronômio, capítulo 5, verso 21, a gente pode ler: não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Notou a diferença? Peregrinando pelo deserto, um povo nômade não tem campo para cobiçar. Já perto da terra prometida, essa atualização é necessária. E o princípio da proibição da cobiça permanece intacto. A partir dessa perspectiva, devemos ler a Bíblia pela visão de um mundo que ela mesma coloca. E essa realidade é a de que vivemos em um mundo contaminado pelo pecado. As sociedades podem dar muitos nomes diferentes para o que a Bíblia, em última instância, chama por um nome somente: pecado. As sociedades podem dar muitas explicações diferentes, mas a Bíblia nos abençoa dando uma explicação a partir da causa fundamental: todos os males começam com o pecado. Isso de forma nenhuma é uma simplificação infantil, muito pelo contrário. A Bíblia demonstra a real complexidade, a profundidade do problema que enfrentamos.
Mais do que isso, e isso é muito importante, a palavra de Deus nos diz sobre o mundo perfeito perdido no passado, o mundo perfeito restaurado no futuro e de um plano estrutural de vida em um mundo possível hoje, mesmo nas imperfeições geradas pela queda. Olha esse texto, observe e ouça. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher sob o domínio do seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher diante do Senhor e o sacerdote execute nela toda esta lei. Isso é um texto de Números, capítulo 5, verso 29. Antes mesmo de nos transportarmos para o contexto do mundo oriental antigo, precisamos nos lembrar, sem precisar de muito esforço, da quantidade de violência que cerca assuntos como este. Juntamente com o uso de bebidas alcoólicas, o ciúme é a principal causa de violência contra a mulher no Brasil. Em se tratando de feminicídio, os números são absurdos, chegando a ser a causa de mais de 80% da razão de morte das vítimas. Tanto hoje, como no mundo antigo, há o exercício de poder da pessoa tomada pela paixão e ciúme, tanto quanto a manipulação da situação para artificializar o motivo para abandonar a relação. Além, é claro, da possibilidade do adultério ter de fato acontecido. E isso no passado, como no presente, é um fator fortíssimo de desintegração social e dano moral afetando a todos. Uma mulher que se vê de cara com um marido com suspeitas dessa natureza vai inevitavelmente enfrentar difíceis consequências na relação de confiança no casamento, até a possibilidade de, como já vimos, de abuso ou violência física ou desprezo. No contexto ocidental moderno, há ainda mais possibilidades de se lidar com desprezo e há a chance de se abandonar o marido. Mas em uma sociedade estruturada nas tradições antigas, isso significaria morte social, vulnerabilidade, a prostituição ou outro tipo de degradação ou indignidade ou ainda a morte física. Agora vamos voltar aos milênios na história. Bastante mesmo. A vida na antiguidade depende de água. E depende absolutamente, por dentro, por fora e ao redor. Você pode se lembrar das suas aulas de história na escola básica, onde aprendeu corretamente que as primeiras civilizações são chamadas de civilizações fluviais. Egito, as cidades-estados mesopotâmias, o chamado crescente fértil. Pois então, essa terra fértil, perto de rios ou equivalentes, era escassa e a luta por um lugar onde se estabelecer e garantir a sobrevivência é ferrenha, ela é constante, ela é terrível. Um exercício interessante é prestar atenção na quantidade de tempo dos domínios ou sequer a permanência de uma etnia em uma região. Com poucas exceções, como a dos assírios, ninguém ficava muito. É um Deus nos acuda, literalmente, o tempo todo. Não se perca no conceito, já vamos voltar nele. Agora continue pensando num mundo de 4.000 anos atrás, onde não há o monoteísmo ético, não há cristianismo, não há o islamismo, que também é ético e escrito, ou o judaísmo, as chamadas religiões do livro. Neste mundo, uma mulher, como ainda hoje, não tem nenhuma insegurança quanto à legitimidade da sua prole. O que eu quero dizer é que uma mulher, invariavelmente, sabe que o filho que ela tem nos braços é dela. Mas um homem nesse mundo antigo e confuso, ele não sabe. O que ele sabe é que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que arriscar sua vida para defender ambos, a mulher e os filhos. E essa defesa diminui e em muito o seu percentual de chance de ficar vivo. O que ele sabe e ele quer saber é se essa mulher que o fará agir mais lentamente é fiel e se ele não está sujeito a morrer por um filho de alguém que está ficando seguro enquanto ele luta por isso. Ou seja, ele não quer defender a vida de alguém que está seguro às suas custas. Então, nesse raciocínio do mundo antigo, primitivo, quanto mais ciumento e mais violento um homem for, maiores são as chances de ele não ficar para trás. E no meio dessa lógica caída e cruel, é que Deus revelou a sua orientação na superioridade daquele que criou todos os homens. Deus estabeleceu por um meio de um ritual e um processo de julgamento, onde necessariamente Ele faz parte e Ele dá a resolução dessa querela sem que haja uma injustiça e violência. Duas coisas são importantes para se destacar nessa passagem. A primeira delas é que todo o processo é permeado por uma oração conduzida pelo sacerdote. Todo o sistema é feito para desencorajar a mentira de qualquer das partes, que as consequências são claras o tempo todo.
A oração tira o misticismo, a magia ou a superstição do processo e traz a justiça de Deus se manifestando pelo método que Ele escolheu. Segundo, o processo todo começa com uma oferta trazida pelo marido enciumado. Isso mesmo, e é importante notar que há um trauma presente na quebra de confiança do casal, independente do resultado. Portanto, há de início a responsabilização de quem começou o julgamento. Há mais um texto. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e o Senhor seu Deus os entregar nas suas mãos e vocês fizerem prisioneiros de guerra, se algum de vocês vir entre eles uma mulher bonita, gostar dela e quiser tomá-la por esposa, deve levá-la para casa, e onde ela rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará a roupa que estava usando ao ser capturada. Ela permanecerá em casa e ficará de luto pelo pai ou pela mãe durante 1 mês. Depois disso, você poderá tomá-la e você será o seu marido e ela será sua mulher. E se você não gostar mais dela, deixe que ela vá para onde ela quiser. Você não pode vendê-la por dinheiro ou maltratá-la, porque a humilhou. Esse é um texto de Deuteronômio, capítulo 21, o verso 10 até o 14. Observe que o luto a qual ela tem direito é pelo seu pai e mãe, que porventura vieram a perder a guerra, e não pelo seu marido, dando a clara compreensão de que essa mulher deve ser solteira. No capítulo anterior de Deuteronômio, já há proibição de que as mulheres e crianças sejam mortos, o que também nos explica que casos onde há um extermínio total não são uma prática, mas uma excepcionalidade no povo de Deus. Agora podemos perceber um contraste absoluto com tudo o que está culturalmente estabelecido ao redor de Israel. Não é necessário um exercício imaginativo ou investigativo muito grande pela história para se ter uma noção do que significa para uma mulher estar numa situação de pertencente a um povo derrotado em uma guerra antes da Convenção de Genebra. E é bom não ser ingênuo achando que essa situação hoje é boa. Kathleen Nilsson comentou que nas culturas do Oriente Médio, o estupro era comum. Na guerra, o estupro era esperado. As mulheres eram rotineira e brutalmente abusadas sexualmente nos campos de batalha e nas casas para onde eram levadas. Quando os efeitos do pecado, declarados em Gênesis 3, desenrolaram-se ao longo da história, o governo dominador dos homens manifesta-se com matizes de sofrimento e gritos de dor. Deve-se notar com o máximo de reverência o contraste estabelecido entre a lei que rege o povo de Deus e tudo o que está acontecendo no mundo ao redor dele. Repito, isso é muito importante. Essa mulher, ela não pode ser escravizada, não pode ser vendida e não pode conviver em um ambiente onde ela é preterida. E estamos falando de uma mulher estrangeira, que outrora fazia parte dos inimigos do povo de Deus que entraram em guerra com ele. Uma coisa é fato. A Bíblia é um livro radicalmente realista. Ela não intenciona nos transportar apenas para de um mundo real para um mundo ideal. Nós nem somos capazes de perceber a realidade do estrago do pecado ao nosso redor e dentro de nós. Sem a Bíblia, ficamos inebriados, entorpecidos com os nossos anestésicos mentais que nos impedem de encarar a realidade cruel do mundo. A Bíblia nos conduz a partir do desnudamento diante de nós da realidade do pecado que não somos capazes de perceber a olho nu para uma realidade do mundo conforme Deus planejou, que a sua palavra não deixa dúvida sobre ser plenamente possível a partir da nossa obediência e pelo poder dele. No livro Feminilidade Radical, Carolyn McCulley disse uma frase que eu gostei muito. Os homens pecam, ela escreveu. Eles podem diminuir as realizações das mulheres e limitar a liberdade delas por razões egoístas. E ela continua dizendo que os movimentos de libertação das mulheres não surgiram por causa de ofensas fabricadas. Aliás, é admirável o fato de eles terem demorado tanto para surgir. O que ela diz
faz um eco com o que podemos perceber no livro de Deuteronômio, quando ele diz de uma realidade de pecado, mas ele diz também, conforme eu ofereci no estudo bíblico, cujo nome é fantástico, sobre a cura e uma estrutura saudável para lidarmos em um mundo de pecado. O livro de Deuteronômio foi escrito em um contexto no qual o homem tem um poder de decisão considerável. A figura masculina no mundo antigo e no moderno pode e pode muito. E este homem é um homem caído e vivendo em um mundo governado pelo pecado. A palavra de Deus não está endossando ou legitimando esse poder. Muito pelo contrário, ela reconhece que é assim que as coisas são em um mundo patriarcal e ela não ignora todas as colateralidades nas quais estamos envolvidos. O texto diz: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e casar-se com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou por si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor seu Deus lhe dará por herança. Deuteronômio 24, 1 a 3. Há muitas coisas no espírito dessa lei sobre nós, sobre as mulheres em especial e sobre Deus. Podemos perceber logo de início que Deus estabeleceu em sua palavra regras a respeito do divórcio. Isso é muitíssimo importante. Primeiro, havendo divórcio, e nós já falamos que a Bíblia está se relacionando com o mundo que existe, esse divórcio tem que ter uma razão adequada. Este homem tem que ter achado uma coisa indecente nessa mulher. Não se permite a trivialidade nesse caso. Segundo, há um dispositivo protetivo e legal que serve de mecanismo contra a marginalização. Um documento com força de lei é preparado e disponibilizado de maneira que fique em posse da ex-esposa. Os dois primeiros fatores juntos formam um terceiro, tão ou mais importante. Essas formalidades atuam como um freio contra a banalização do casamento e um impeditivo contra o divórcio. Convém lembrar que, da mesma forma que hoje há dispensas ou demissões por contenção de gastos em um momento de crise ou por intenção de se maximizar os lucros, aqui estamos lidando com muitos homens que, por não quererem mais cumprir com suas obrigações civis diante de uma mulher, a dispensa com a intenção de recuperá-la no futuro. Ele está apostando que a sua indecência a levará a ser repudiada novamente e, como qualquer objeto com valor de troca, ele acabará voltando para sua mão. Deus não deixou que isso acontecesse livremente. Além do fato de que Deus criou o casamento para que Ele mesmo fosse representado por meio deste, eu vou repetir, Deus quis se fazer representado à sua imagem por meio do casamento, o que faz o casamento algo radicalmente sério, porque envolve a glória do Criador. Vale prestar atenção em outro aspecto, e atente para esse comentário de Walter Eckrod. Em geral, pode-se dizer de maneira efetiva que sempre que uma cultura altamente desenvolvida perverte ou simplesmente afrouxa os laços familiares, torna-se necessário intensificar a proteção legal do indivíduo. O povo de Israel, em boa parte da sua história, não pode ser classificado como altamente desenvolvido. Eles eram camponeses, rurais, pastoris. Nesse caso, a força do clã é um elemento altamente protetivo. A gente pode perceber isso nas histórias dos patriarcas com os filhos e filhos de Jacó, ou com o próprio Jacó, em seu casamento, onde a família não permite que Jacó faça as coisas do jeito que ele planejou. Nesses casos, há menos leis em que as mulheres estão decidindo e mais leis sobre o que os homens não podem fazer. E por que isso é importante? Porque está sempre perto de nós o risco de, lendo a Bíblia, pensarmos estar vendo um quadro, quando na verdade estamos na frente de um espelho. E ao examinarmos algumas dessas passagens, uma criatura assustadora nos confronta, mas ela é humana e não divina. É o nosso ego humano na condição caída que nós nos encontramos. Uma das partes mais importantes de cavar as histórias do Antigo Testamento talvez seja o encontro inevitável com as profundezas do pecado e seus efeitos sobre a raça humana. Esse texto é de um livro que Deus diz sobre as mulheres. Veja,
Tentar provar que a Bíblia não é um livro machista é um esforço válido, mas isso não chega nem na metade do caminho. Uma boa parte do que se faz de crítica à Bíblia, alegando ser ela um livro machista, parte de um comprometedor desconhecimento do crítico a respeito da Bíblia, do seu contexto e suas estruturas literárias, e das regras de leitura e interpretação de textos dessa magnitude. Além de uma boa dose de desonestidade intelectual, uma vez que as regras que se tem usado para formular argumentações contra a Bíblia se mostram tão precárias que os críticos não usam essas regras para fazer críticas a outras coisas semelhantes. Veja bem, o ponto central é que estamos lidando. Todo o arco está a figura de um Salvador do mundo. A base de toda a revelação, Jesus Cristo, é o ponto focal de ambos os testamentos. Ele disse: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e elas mesmas são as que testificam de mim. Ele disse isso em João capítulo 5, verso 39. Percebe? Se a Bíblia é um livro machista, então Jesus é machista. Vemos e ouvimos ao nosso redor uma tentativa sistematizada de desautorizar Jesus como Salvador e Senhor. Quando Jesus é divorciado forçosamente do Antigo Testamento, ocorre uma decapitação do seu senhorio. Ele disse: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5,17. Jesus afirmou que a ética do seu reino havia sido pronunciada no Sinai e em nada ele veio abolir. Ao contrário, ele veio cumprir e colocá-la pelo poder do Espírito Santo no coração dos crentes. Jesus veio trazer para a superfície seu reino de justiça. Ele mesmo é o servo justo e em nenhum momento de seu ministério Jesus desautorizou ou desabilitou as Escrituras. Começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, o texto de Lucas. Um Jesus machista não salva e nem pode salvar. Um Jesus machista não pode ser aceito. Mas Jesus veio nos salvar de nós mesmos, fazendo-se um modelo em carne e osso do cumprimento perfeito da lei. Nas palavras de Dorothy Sayers, talvez não cause admiração que as mulheres tenham estado primeiro no berço e que também tenham sido as últimas a deixar a cruz. Elas nunca haviam conhecido um homem como este homem. Jamais houve outro igual. Um profeta e mestre que nunca as aborrecia, alguém que jamais lisonjeou, coagiu ou agiu de forma indulgente em relação a elas. Nunca fez piadas a seu respeito e nunca as tratou dizendo: as mulheres, que Deus nos acuda, ou as senhoritas, que Deus as abençoe, que repreendia sem queixa e louvava sem condescendência, que ouvia suas perguntas e levava a sério os seus argumentos.